Olá, bem-vindos ao Diálogo Brasil. A qualidade do ensino no país está posta em xeque mais uma vez. E a nossa conversa hoje é sobre a revelação de que o Brasil ainda tem 38 milhões de analfabetos funcionais. Isso mesmo. Um estudo recente mostra que o dia a dia de 3 em cada 10 brasileiros com idade entre 15 e 64 anos é complicado pela dificuldade dessas pessoas em lidar com letras e números. Para ajudar a entender as causas e apontar saídas, estão aqui no estúdio dois doutores em educação. O professor Célio da Cunha, da Universidade Católica de Brasília, foi coordenador editorial e assessor especial da Unesco. Hoje, ele é conselheiro do movimento Todos pela Educação. Já o professor aposentado da Universidade de Brasília, Erasto Fortes, foi membro do Conselho Nacional de Educação e presidente da Câmara de Educação Superior. Mas antes da gente começar a nossa conversa, nós vamos saber um pouco mais sobre esse estudo. Quem vai nos dar o panorama é a jornalista Ana Graziela Aguiar. E o número de pessoas que têm muita dificuldade com a leitura, a escrita ou com a matemática básica assusta, viu, Maranhão? Uma pesquisa publicada recentemente pelo Instituto Paulo Montenegro, em parceria com a ONG Ação Educativa, apontou que 3 em cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais. Entre as pessoas que possuem os anos iniciais do ensino fundamental, mais de 2/3 permanecem na condição de analfabetismo funcional. Apesar disso, cresceu o número de brasileiros que terminaram o ensino superior. Passou de 8% para 17% da população. Embora muita gente esteja concluindo a faculdade e, portanto, se qualificando mais, numa pesquisa do Ibope Inteligência, mais da metade dos entrevistados respondeu que os estudantes brasileiros não estão preparados para o mercado de trabalho. E isso não seria por falta de investimento, não. Para 80% dos entrevistados, o problema está na má gestão dos recursos destinados à educação. Essa falta de investimento pode ser uma das explicações para poucos estudantes escolherem a carreira docente. De acordo com outra pesquisa, publicada pela ONG Todos pela Educação em julho deste ano, 49% dos professores entrevistados não indicariam a carreira para outras pessoas. A desvalorização da profissão e a má remuneração são os principais motivos. A pesquisa aponta que, por causa dos baixos salários, quase 1/3 dos entrevistados tem que realizar atividades extras para complementar a renda. Diante desses dados, como melhorar o cenário da educação no país, Maranhão? Ana, esses dados são realmente muito impressionantes e eu agradeço a sua participação. E vamos ouvir agora o professor Erasto. O senhor acha que esse conjunto de dados que foram revelados por essa pesquisa, de que forma que eles traduzem, de fato, a realidade do que a educação brasileira vive hoje? Então, eu queria primeiro considerar, talvez avançando um pouco aqui na área do meu colega Célio da Cunha, considerar uma questão de recuperar elementos históricos de como a nossa educação no Brasil foi constituída, para que a gente possa entender por que nós temos a educação que hoje temos, tal como ela é, né? Nós tivemos um processo colonizador que não trouxe pelas mãos da coroa portuguesa a responsabilidade pela gestão do sistema escolar, mas entregou isso a uma congregação religiosa católica, os padres jesuítas, que tiveram durante 210 anos, não é, o monopólio do ensino no Brasil. Monopólio, mas ninguém poderia fazer aquilo que os jesuítas faziam. É claro que eles deixaram um legado muito importante para a educação brasileira, mas uma marca profunda do seu modo de tratar a educação. Nós tivemos, depois disso, uma preocupação com a educação como um direito de cidadania, um direito de todos, inclusive de ambos os sexos, apenas no movimento renovador da educação que se deu lá pelo final da década de 1920, início da década de 30, que culminou com um importantíssimo documento da educação brasileira que nós denominamos Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Anísio Teixeira, Roquete Pinto, Cecília Meirelles, 27 intelectuais, um time de primeira qualidade, assinou esse documento chamando a atenção de que o Estado tinha a obrigação de manter uma educação pública de qualidade para ambos os sexos, uma educação laica, não atravessada por qualquer credo religioso, né? Infelizmente, só depois da década de 1960 é que nós vamos ver os indicadores sociais da educação ampliando o direito de matrícula, né? E nós chegamos hoje ao nosso século XXI
com quase a totalidade das matrículas no ensino fundamental e uma obrigatoriedade feita pela Constituição de que o Estado tem a obrigação de ofertar a educação de 4 a 17 anos, o que toma aqui a educação infantil na fase pré-escolar até o ensino médio, se a idade séria for regular, se não tiver reprovação. Então, isso demonstra o quê? Que nós temos uma dívida social com a educação brasileira que é impagável no período de um governo. Impagável. Quer dizer, a perspectiva da gente alcançar um estado de excelência em educação, vou lhe interromper um minuto e ouvir o professor Célio, é uma perspectiva distante diante desse quadro histórico que o professor Erasto põe para a gente? O professor Erasto colocou muito bem. Nós temos um déficit histórico bastante acentuado, né? O Brasil foi passado uma sociedade escravista. Quando ele liberta os escravos, né, em 1888, o país não preparou um projeto de integração, né? E isso chega aos nossos dias. Chega aos nossos dias um enorme contingente, né, que essa pesquisa revela muito bem, de analfabetos puros, absolutos, analfabetos funcionais. Aí que vem talvez o acerto do Plano Nacional de Educação, que chegou a fazer a previsão de ampliar os investimentos da educação para que pudéssemos, então, recuperar esse déficit histórico. Como ressaltou o Erasto, não se recupera isso num governo. Essa é uma tarefa continuada de vários governos. Em suma, há necessidade de uma política de Estado continuada, uma necessidade assim de uma ética em relação a essa herança do Brasil, para que o país possa passar, inclusive, as suas origens a limpo. A sua origem negra, a sua origem indígena e a sua origem europeia. Professor, eu vou aproveitar essa sua deixa e vou convidá-los a assistir à opinião do educador e ex-secretário de Educação de Pernambuco, Mozart Neves Ramos. Ele é diretor de Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna, comenta os últimos dados e aponta a formação dos alfabetizadores como uma saída para este problema. Cerca de 38 milhões de brasileiros de 15 a 64 anos não sabem interpretar um texto relativamente simples, não sabem ler adequadamente, não sabem contar como deveriam para poder se expressar em pleno século XXI. Isso são os chamados analfabetos funcionais. Mas a base de tudo isso começa lá no início, na alfabetização das nossas crianças. É inadmissível, por outro lado, que 55% das crianças que terminam o terceiro ano do ensino fundamental não sabem ler, contar e escrever. E nós já temos o caminho para isso. É gestão, é formar bem os nossos alfabetizadores, fazer uma avaliação que realmente tenha repercussão do ponto de vista de responsabilização municipal. Precisamos sim tomar uma decisão corajosa. Os próximos governantes, seja no campo estadual como no campo federal, em regime de colaboração com os municípios, fechar a torneira do analfabetismo das nossas crianças. Alfabetização já, educação já para um Brasil melhor. Professor Erasto, isso está em sintonia com o que a gente vinha falando aqui, né? É preciso que haja uma política de Estado forte e um compromisso com a educação, com a qualidade da educação, né? Sim. Isso passa pela formação dos nossos educadores? Sem dúvida. O que foi expressado pelo professor Célio, de que não basta nós termos políticas de governo que ataquem os problemas da educação, nós temos que ter política de Estado, porque o Estado está acima do governo. Nós temos que ter política permanente que se estenda para os períodos sucessivos de governo. Isso é, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, que tem vigência para 10 anos. Quem assume o governo tem a obrigação de implementar aquele plano, né, pelo menos 2 mandatos de 4 anos e mais 2 anos de um terceiro mandato. Agora, o senhor fala em Plano Nacional de Educação, ele estabelece uma meta de erradicação do analfabetismo até o ano de 2024. O senhor acha possível que a gente alcance essa meta? Veja que a Constituição de 1988 estabeleceu o prazo de 10 anos.
Ela foi promulgada em 88, no ano de 1998 nós não deveríamos ter analfabetos mais no país. Então eu quero concordar aqui com o professor Mozart, no sentido de que essa atribuição é uma atribuição municipal do ponto de vista da legislação brasileira. Mas os estados e a União não podem esquecer que é necessário, indispensável, que a gente tenha um sistema articulado de educação, em que todos se comprometam com a educação básica. A educação básica é uma atribuição do município e do estado, mas a União, por exemplo, ela não pode estar de fora disso. E não só com recursos, né? Não só com recursos, também com assistência técnica, etc. Então, a questão da formação dos profissionais da educação, dos professores, basicamente, ela é fundamental, porque nós não podemos fazer com que a educação básica, nos seus anos iniciais, seja um celeiro de analfabetismo. Porque não adianta também nós alfabetizarmos os adultos maiores de 15 anos e a escola continuar tendo um problema de formação das crianças que não se alfabetizam corretamente. Agora, professor Célio, eu queria tocar num relatório recente do Tesouro Nacional que diz que a questão não é falta de recursos, talvez seja a aplicação de uma política formadora. O senhor concorda com essa linha de raciocínio? Não falta dinheiro para a educação, é isso? Concordo com algumas observações, que eu acho que são observações importantes. Primeiro, o professor Mozart falou muito bem que é necessário fechar a torneira, né? Alfabetizar as crianças aí de 6, 7 anos, absolutamente correto. Agora, só que nós temos aí 27 milhões de analfabetos funcionais que querem completar o ensino fundamental e o ensino médio. Desses 27 milhões, que é o público de EJA, de Educação de Jovens e Adultos, o Brasil tem apenas 3 milhões matriculados. E nós precisamos de uma nova política de jovens e adultos. E o sistema educacional brasileiro, do jeito que ele está estruturado, é excludente. Então, retomando a questão da formação de professores, alfabetizadores, ótimo. Quando o professor Erasto falou do Manifesto dos Pioneiros, então vamos um ponto central dessa época, de 1930. Dois grandes líderes do Manifesto dos Pioneiros, né? Anísio Teixeira e Fernando Azevedo. Ambos desenvolveram experiências para já, há mais de 80 anos, começar a formar professores para a escola primária em nível superior, ou seja, na universidade. E essa política não foi para frente. A experiência de Fernando Azevedo foi destruída pela ditadura. E a do Anísio Teixeira também, com a sua escola de educação, também foi destruído pela ditadura. Então, veja, de 1930 para cá, você veja a quantidade de anos. Hoje, então, quando o professor Mozart fala em formar alfabetizadores, vê que as raízes estão lá. Precisamos, sim. Agora, para recuperar esse tempo perdido, nós temos que ter política de Estado, gestão, que é fundamental, e, claro, avaliação e mais investimento. Professores, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aprofundando um pouquinho mais essa discussão sobre a qualidade da educação brasileira. É 1 minuto e a gente já volta. O Diálogo Brasil está de volta com a nossa conversa sobre a má qualidade do ensino no país. Nós vamos ouvir agora a opinião da coordenadora do Comitê da Campanha Nacional pelo Direito à Educação no Distrito Federal, a professora Catarina de Almeida. Ela chama atenção para alguns gargalos da qualidade do ensino no país e faz críticas à emenda constitucional do teto de gastos públicos. O relatório com os indicadores de analfabetismo funcional no Brasil, traz para a gente, ou mostra para a gente, uma triste realidade. Mostra que o Brasil vem, historicamente, negando o direito à educação à sua população. Quando a gente está falando de direito à educação, estamos falando de uma educação que garanta a qualidade, que garanta a formação para os seus cidadãos. Mas ele mostra também que, se queremos alterar essa realidade, precisamos seguir novos caminhos. Precisamos, por exemplo, implementar efetivamente o Plano Nacional da Educação e garantir qualidade da educação infantil até a pós-graduação. Precisamos revogar a Emenda Constitucional 95, que é a emenda do teto de gastos, que
não só sepultará o nosso Plano Nacional da Educação, não só não alterará os resultados obtidos nesse relatório, mas certamente teremos resultados bem piores nos próximos anos, não só em relação à qualidade, mas também em relação ao acesso. Professor Erasto, a gente comentava aqui rapidamente no intervalo, não só sobre essa questão, mas também sobre a falta de atrativo, de reconhecimento da profissão de educador, não é isso? Está junto nesse processo, né? Não tenha dúvida, né? É visível, né? Não precisa ninguém ensinar. Dizem que até as pastorinhas do frevo sabem, né? Que o magistério foi desvalorizado ao longo dos últimos anos, né? Nós tínhamos uma tradição lá pela década de 40, 50, né? Nós maridos éramos maridos da professora, né? Assim éramos conhecidos na sociedade. E de tal maneira se desvalorizou, né? Se sucateou a profissão do magistério, que hoje fica muito difícil se atrair a juventude para essa grande missão que é a missão de educar, né? E não tomemos aqui a palavra missão como um sacerdócio, é missão profissional e bem valorizada, né? A valorização do magistério, é claro que ela está lastreada em bom salário, não basta ter bom salário, é preciso ter uma carreira que atraia a juventude para uma valorização e é preciso que também a escola lhe dê condições adequadas de funcionamento, né? Eu acho que sem isso, e essa medida da Emenda Constitucional 95, a qual se referiu a professora Catarina, ela é uma medida que sepulta completamente qualquer esperança de que isso possa acontecer. Quer dizer, professor Célio, a gente está perdendo a capacidade, quando a gente olha na prática o reflexo disso na escola, aquela capacidade de memorizar. Parece que não há mais importância em que a gente aprenda, que a gente se concentre para aprender, porque na primeira dúvida se recorre ao Google e se tem uma resposta que nem sempre é a resposta mais adequada. Não é isso? Sim, é isso, né? Isso cresce mais ainda, esse argumento deixa mais evidente ainda a necessidade do preparo de professores. Porque a própria distância entre o professor e o aluno hoje ela foi reduzida até pela utilização de todas as novas tecnologias. Apesar das novas tecnologias, elas não vão substituir a qualidade. Aí é a necessidade, é uma das profissões mais importantes. Quem educa o Brasil? Então, você veja o que está acontecendo hoje, né? Governos anteriores fez um exercício assim muito grande e uma política, eu acho que válida, de estabelecer o piso salarial. O piso salarial hoje não está sendo cumprido por algumas unidades da federação, que isso é absurdo, já é um piso pequeno. E mesmo ele sendo pequeno, não está sendo cumprido. Então, essa questão do preparo do magistério, da formação do magistério, da educação continuada, é absolutamente necessária. Nós temos um universo no Brasil hoje de quase 2 milhões de professores, não é uma tarefa pequena, não. É uma tarefa que demanda um Ministério de Educação bastante prestigiado. O Ministério da Educação como um ministério de primeira linha. O Ministério de Educação, como queria o Platão na República. Olha, o Platão é pioneiro da ideia de Ministério da Educação. Na República, ele coloca que a autoridade mais importante do Estado deve ser a autoridade da educação, ou seja, o Ministério da Educação. Professora Erasto, a gente comentava também a questão de um reflexo que é muito importante, a questão da segurança pública e de como ela se relaciona com a educação. Existe uma tendência de um conservadorismo no que diz respeito a essa relação entre segurança e escolas, que está alterando o resultado final da educação? Se eu compreendi a sua colocação no sentido de que a violência nas escolas e a insegurança nas escolas tem levado alguns sistemas de ensino a promover um processo de militarização na gestão escolar. Sim, só para ilustrar um pouco essa questão, recentemente, a questão de uns dias atrás, uma pesquisa revelava que, por exemplo, no estado de Minas Gerais, o registro de casos de violência em escola atingiu o índice de 10 mil casos só nesse primeiro semestre de 2018, que é um número bastante grande e impressionante, mas que ainda é menor do que quando comparado com o mesmo período do ano passado, quando 12 mil casos de violência foram registrados em escolas públicas e privadas de Minas Gerais. É esse reflexo a que eu me refiro. Certo.
É claro que o processo de violência que está na sociedade, ele se replica na escola. A escola não é uma bolha, não é, que está, enfim, que não aconteça dentro da escola aquilo que acontece na sociedade. Ao contrário, a escola repete e replica, e às vezes de maneira acumulada, aquilo que está na sociedade. Eu me referi ao processo de militarização de algumas gestões escolares, porque alguns sistemas de educação, sistemas de ensino estaduais e municipais no Brasil têm promovido um processo de entregar às corporações policiais militares dos seus estados a gestão da escola como uma tentativa de solução desse problema da violência, e com o discurso de que isso promove uma qualidade de ensino. Na sua opinião, qual é o risco que Nós temos um risco seríssimo disso, que já se vem comprovando, inclusive, com algumas experiências que estão em curso em algumas escolas, né? De que há um processo de conservadorismo muito exacerbado nas escolas, um processo de disciplinarização que a escola já superou há muitas décadas, não é? Não que a disciplina não seja importante na escola, mas ela não pode ser tocada com um trabuco que o militar leva na cintura para fazer a gestão escolar. Não é? Não se concebe mais hoje que a criança e o adolescente que estão na escola devam utilizar um determinado uniforme, que é um uniforme tipicamente militar, que não pode ter um fio de cabelo fora do lugar porque ele é admoestado por isso. Não é? Há um processo, inclusive, de cobrança de mensalidades escolares, uniformes caríssimos, né, que não refletem a realidade daquilo que a escola precisa para a solução desses problemas todos que estão sendo levantados aqui. É claro que um currículo escolar que tivesse a promoção, um eixo estruturante, por exemplo, o respeito aos direitos humanos, não é? Uma educação para a paz, ele é muito mais eficiente no sentido do seu funcionamento do que uma atividade ostensiva como essa, que é o papel da corporação militar fora da escola, não dentro dela. Bom, eu queria convidá-los a assistir mais uma opinião, desta vez a do doutor em educação, que contribui com a nossa conversa. Ele é o professor Luiz Araújo, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Ele aponta 3 desafios. Vamos ver. Eu acho que nós temos 3 desafios que merecem ser discutidos. Por que o Brasil até hoje não conseguiu resolver o analfabetismo pleno e o funcional? Isso tem a ver com a qualidade, mas tem a ver com a diversidade de condições de ensino no Brasil. Você não tem um padrão de qualidade que garanta que uma criança do interior do Maranhão tenha as mesmas condições que tem uma criança na área urbana em São Paulo, por exemplo. É necessário discutir o financiamento, o custo aluno qualidade inicial para todo o Brasil e garantir que tem um padrão que todo brasileiro tenha direito. Em segundo, é necessário ter políticas públicas permanentes que garantam que os adultos e os jovens que estão fora da escola tenham não só alfabetização inicial, mas depois uma continuidade dos estudos. Então é necessário que a educação de jovens e adultos seja uma prioridade também dos governos e tenha aporte federal para que isso aconteça de fato em todo o território nacional. Professor Célio, essas questões rendem um debate muito mais extenso, mas eu queria que o senhor comentasse rapidamente o que o professor colocou aí nesse vídeo. Não, o senhor já falou aqui sobre a importância da educação de jovens e adultos, né, durante o nosso programa. Acho que a colocação realmente do Luiz Araújo é perfeita, é correta, né? O Erasto já havia assim, pontuado aí os problemas históricos da educação brasileira. Então, o que nós precisamos fazer está no nosso discurso, acho que comum, do Erasto, do meu, Luiz Araújo, da Catarina, do Mozart, uma política de Estado continuada, claro, com gestão, com avaliação e uma decisão política, mesmo nesse momento em que o Brasil enfrenta dificuldades econômicas. Essa é uma hora até de tirar a prova dos 9 para quem faz orçamento no Brasil, até para saber se o Brasil prioriza ou não prioriza a educação. Se de fato a educação é uma prioridade em nosso país, então essa área da educação não deve ter corte, deve ter corte a áreas que não têm a mesma prioridade da educação. Então é uma questão política hoje, de você realmente erguer a altura de uma política de Estado
a área da educação para que ela possa recuperar esses déficits históricos, para que, de fato, ela possa fazer do brasileiro aquele grande sonho do Darcy Ribeiro. Ou seja, o brasileiro, ele é criativo. Então, nós precisamos hoje de Pelés, não é só no esporte. Na educação, é a escola que vai nos dar Pelés na física, na química, na medicina e vai nos dar prêmio Nobel também. Então, a escola hoje realmente é o maior bem comum da humanidade e é uma das principais prioridades do país. Professor Erasto, o nosso tempo infelizmente é curto, está acabando, mas eu não queria encerrar sem lhe ouvir a respeito do que a gente já disse aqui, né? Todos esses dados que são preocupantes não podem nos deixar desesperançosos diante dos desafios de enfrentar essa questão, não é? Claro que não. A indicação do professor Luiz Araújo em relação à igualdade de condições no sistema escolar, a escola pública foi criada, na sua natureza, exatamente para isso, é para garantir um padrão igualitário para todos a quem a escola dá acesso, né? É inconcebível que uma escola, como ele disse, no interior do Maranhão não tenha a mesma qualidade que uma escola do Plano Piloto de Brasília, que é a capital. Essa é a lógica do sistema público de educação. Então, nós temos que combater fortemente as diferenças existentes. A questão do custo aluno-qualidade é uma questão que está no Plano Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação tem um estudo já feito sobre isso, aprovado, mas é preciso que isso seja implementado pelo governo federal no sentido de garantir essa igualdade no tratamento dos gastos da educação. Senhores, infelizmente o nosso tempo terminou. Eu agradeço muitíssimo a participação dos senhores aqui. Acho que esse é um tema que rende, inclusive, outras discussões. Mas se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Eu te espero na segunda-feira que vem, às 10h15 da noite. Até lá!